Olá, meus queridos, tudo bom? Bom, estamos aqui de volta, nosso cenário maravilhoso, qualidade de milhões, áudio perfeito, para a gente fazer as gravaçõezinhas da semana, né? Para aquela aulinha rapidinha que vai ajudar vocês a manter o aprendizado, seu material complementar de estudo. Então, sem mais delongas, nossa primeira aula. Então, tá aqui um esquema do que vai ser o semestre. Então, aqui eu não coloco as datas, porque elas podem variar, mas o objetivo de aprendizado da semana. Então, essa nossa primeira semana a gente vai falar de introdução à ótica, mas depois para falar de espelhos, refração, lentes esféricas, fazer aquela revisão, e aí vem a parte que a gente mais gosta, a avaliação. Aí, seguindo, o que a gente precisa saber da parte de ótica é que nos meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta, entendendo que aqui a gente entende a luz como uma onda eletromagnética, né? E luz a gente está chamando aquela parte visível do espectro, aquela parte que a gente consegue enxergar. E aí, tem consequências disso, o fato da luz não fazer curva tem consequências. Então, a primeira consequência é a formação de regiões como sombra e penumbra. Então, regiões que não vão ser atingidas por raios de luz e aquelas que vão ser atingidas parcialmente pelos raios de luz. E isso é a principal razão para a gente ter fenômenos como eclipses, tanto do Sol quanto da Lua, porque realmente o Sol é o astro iluminado que nos ilumina. Se ele entra na frente do negócio, a gente simplesmente não vê o negócio. Simples assim. E aí, agora falando então da luz como essa parte visível, a gente também estudou o que são as cores, entendendo que cada cor tem um comprimento de onda associado e que a combinação de todas as cores possíveis leva à cor branca. Então, feixe de luz branca é um feixe que tem todas as cores. E a cor de um objeto é a cor que ele reflete. Em todo objeto, ele pode, tipo de objeto mesmo, superfície que tem um pigmento, ele vai absorver uma parte do espectro e refletir a outra, que a gente enxerga que é refletida. Então, só pegando aqui, se você tem uma cor branca, é porque esse tecido, né, vamos dizer, no caso de uma roupa branca, ele refletiu toda a luz branca no caso, e aí você enxerga essa combinação de cores. Agora, um tecido mais escuro, um tecido preto, significa que absorveu todas as cores e não refletiu nada. Então, por isso que a gente geralmente associa roupas brancas a roupas de calor e roupas pretas a roupas de inverno. E aí, só pegando exemplo, se a gente tivesse a bandeira do Brasil feita de luz monocromática, né? Todos esses pigmentos são monocromáticos, bonitinho. E aí, o que aconteceria se a gente incidisse azul? Ficaria assim. Tudo que é branco reflete o branco, reflete o azul, porque o branco é capaz de refletir tudo, e tudo que é azul reflete azul mesmo, porque o azul reflete azul. E os demais não são capazes de refletir o azul, eles só absorvem, então ficaria preto. Mesma coisa para a luz verde, mesma coisa para a luz amarela, essa é a minha favorita, confesso. Bom, e falando sobre visão de humanos, só para a gente registrar aquilo que a gente falou em aula, então nós temos a gente enxerga bastante as cores, mas não somos os melhores do reino animal, tem bichinhos melhores que a gente, por exemplo, os passarinhos. E aí, só pegando aquelas imagens que a gente tanto gostou de ver, né? Beleza? E por fim, outra consequência da luz se propagar em linha reta é a formação de objetos, né? Como a gente consegue usar isso, nosso olho é o melhor exemplo, mas como a gente consegue visualizar objetos a partir disso. Então, vou exemplo, um dia de sol, a gente tem uma palmeira, a gente bota uma câmera escura, pode ser uma câmera de celular, qualquer tipo de coisa, só não tem uma lente. Aí o raio que incidir no topo vai entrar, o raio da bundinha aqui vai entrar, e a gente vai ter essa imagem invertida. E o legal é que a gente pode usar a trigonometria simples para fazer a proporcionalidade. Então, a altura do objeto e a distância do objeto tá para a alturazinha da câmera e o tamanho da câmera. Isso vale para sombras também, é só um exercício de proporcionalidade, ok? Bom, deixa eu só voltar aqui rapidinho e lembrar que eu devia ter posto um aviso aqui, sabe, um Teletubbies falando, não vai ter Teletubbies, mas rapidinho eu vou voltar aqui e falar pra vocês. Não esquece que tem que estar tudo na mesma unidade, pelo menos na proporção, ou linha com unidade, ou coluna com unidade, ou tudo na mesma unidade pra dar certo, mas não deixe de prestar atenção nas unidades, porque é aqui que mora a pegadinha, aqui que vai ser a diferença de eu ter que fazer uma VS pra você e não ter que fazer. Então presta atenção nessas unidades, fechado? Bom, exemplos. Uma pessoa, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, vou dar 2 exemplozinhos para ser bem rápido. Uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo de tamanho igual a 6 milímetros grudado na parede na altura de seus olhos. A distância entre o cristalino do olho e o adesivo é 3 metros. Supondo que a distância entre o cristalino e a retina, onde se forma a imagem, é igual a 20 milímetros, qual o tamanho da imagem do adesivo? Bom, vamos de novo anotando tudo com calma. Então, tem um adesivo, ele tem 6 milímetros. Então, o adesivo está lá na parede, ele tem 6 milímetros. E a distância entre o cristalino do olho e o adesivo é 3 metros. Então, a distância aqui é 3 metros. O adesivo é objeto, ele tá a 3 metros de distância. Já viu que deu pau aí, né? Unidades diferentes.
Supondo que a distância entre o cristalino e a retina, então, a distância entre o cristalino e a retina é 20 milímetros. Qual o tamanho da imagem lá dentro do nosso olho? Então, a gente vê o coisa tá ali, pequenininho. Qual o tamanho da imagem lá no nosso olho? Não tem segredo, a gente só vai anotar tudo e pôr nas unidades certas. Bom, como a altura do adesivo já estava em milímetro, como o tamanho da retina já estava em milímetro, eu achei mais fácil passar metro para milímetro. Lembrando que o metro tem 1000 milímetros, mili, né, de 1000. Então, 3 metros tem 3 mil milímetros, né? E aí, só fazer Hzão para Dzão, então 6 para 3.000, é Hzinho para Dzinho, H para 20. Regrinha, né? Faz o cruzamento em X, então 3.000H igual a 6 vezes 20. Cuidado para não passar o 120 dividido, porque é menor, tem que ir embaixo, não necessariamente os menores ficam embaixo na matemática. Então, 3 fica 120, o 3.000 estava multiplicando H, ele que passa dividindo. E aí fica 0,04 milímetros. Por que milímetros? Porque a gente usou tudo em milímetro para facilitar a nossa vida. Beleza? Então, esse é um exemplo, vocês têm mais para treinar deles. E outro exemplo, uma bandeira do Brasil colocada em um ambiente completamente escuro e iluminada com luz monocromática verde. Nessa situação, ela será vista por uma pessoa de visão normal nas cores. Então, não tem muito segredo. É a bandeira, iluminou de verde, tudo que é branco vai refletir o verde, tudo que é verde vai refletir o verde, e as outras cores vão refletir o preto. Então, a parte verde e a parte branca fica verde, como está aí mostrado, e a parte amarela e a parte azul ficam pretas. Então, a bandeira vai ficar preta e verde ou verde e preta. Tudo certo? Bom, tá aqui o resumão do que a gente tem que saber, que a luz se propaga em linha reta, em meios homogêneos, tal, que a câmera escura é uma relação de proporcionalidade e a formação das cores, né? Principalmente branco reflete tudo, preto absorve tudo e a cor que a gente vê é aquela refletida. E é isso, meu povo. Cenas dos próximos capítulos são os espelhos, façam os exercícios, bons estudos. Esse vídeo ficou curtinho, como tinha que ser. Vitória dessa semana e até semana que vem.